Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix Oscar Aníbal Chapman @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Então nós estamos já com as forças-tarefa internacionalmente para a prisão imediata do Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e o seu grupo no Supremo Tribunal Federal. As tropas já internacionais, está ouvindo? As tropas internacionais já vêm proceder imediatamente para a prisão. Vocês se meteram com quem não devia, e o cargo determina que, uma vez inserida a denúncia, não tem como voltar atrás. Então não vem com história de que quer deixar disso, que vamos fazer as pazes, que vai botar 1 bilhão, 2 bilhões, que vai favorecer o Brasil, seus mentirosos filhos. Ouviram? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapman, árbitro, a muita honra, a primeira justiça e a justiça particular, que tem que pagar. Ouviu, seus filhos da puta? Quem está falando aqui é o interventor, entendeu? Do Tribunal Penal Internacional, do Pentágono, filha da puta! De 60 agências de inteligência, seus filhos de uma puta! Vamos limpar, vamos varrer vocês! Traidores da República Federativa do Brasil! Vocês, presidentes desses partidos políticos, vocês também vão juntos, seus filhos da puta! Senadores do narcotráfico, donos de fazenda, vocês também vão, seus filhos da puta! Tá ouvindo? Quem tá falando aqui é Oscar Aníbal Chapman. O chefão do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, responsável por descobrir o envolvimento do ex-presidiário em negociações que resultaram no suborno de militares oficiais que foram julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. O ex-presidiário subornou militares agindo com o comandante do Exército para que fosse vendido armas do arsenal de guerra. O chefe do Estado-Maior quer julgar o ex-presidiário pelo seu envolvimento em subornar militares de alta patente que eram responsáveis pelos quartéis generais onde as armas subiram. Além do mais, o general Santana
revelou que o decreto do ex-presidiário em reforçar aeroportos e fronteiras com militares do Exército e Marinha são justamente para fazer vista grossa no tráfico de armas, através de milicos vendidos que foram subornados pelo governo do ex-presidiário. Isso quer dizer que após a chegada desse governo de bandidos, os traficantes já bateram um recorde em tráfico de armas, somente um total de 10 bilhões, com a venda ilegal de armamento pesado. Os atuais comandantes das Forças Armadas que receberam propinas do governo federal estão sendo julgados novamente para que sejam expulsos da corporação e respondam pelos seus crimes no Tribunal Militar. O comandante do Exército, Tomás Paiva, que anteriormente havia sido condenado no STM, teria recebido um perdão presidencial após a conclusão do julgamento que condenou Paiva à prisão. O ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, responsável por sentenciar 70 oficiais da força que foram punidos severamente pelo tribunal após serem acusados de formar uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército num período de 7 meses, abafado pela grande mídia que agora voltou a receber dinheiro do governo federal. Os militares punidos delataram que receberam propina para desviar mediante a ordens do Poder Executivo e do Judiciário. O Estado-Maior do Exército acusa o governo do ex-presidiário de agir para corromper as Forças Armadas, ao terem subornado militares para meios de enriquecimento ilícito após a chegada desse governo comandado por déspotas, bandidos que conseguiram transformar a Polícia Federal numa espécie de milícia privada. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército, quando poderes constituintes estejam corrompidos, é dever das Forças Armadas e de seu atual Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do STM autorizar quaisquer atos para resgatar a independência das instituições. O comandante do Exército, Tomás Paiva, confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe de inteligência, que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido um grande desespero para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O ministro Lorival acatou a denúncia do general Décio, que acusou o governo do ex-presidiário de tentar conceder um perdão presidencial após a condenação do comandante do Exército de comprar generais para desviar dinheiro do orçamento. Décio Luiz, o responsável por ter descoberto essa quadrilha dentro das Forças Armadas, que envolve, além de militares de alta patente, também políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio e sua equipe de investigadores estão empenhados em interceptar generais que estariam agindo dentro dos quartéis a serviço do comandante do Exército, que não é o único que estaria vendendo armas do arsenal de guerra. Com a chegada desse governo corrupto, as Forças Armadas caíram em desgraça, e agora cabe a um dos poucos generais que ainda honra a farda para resgatar os valores e princípios das Forças Armadas. O relatório do general Décio citou vários pagamentos de propinas interceptados pela equipe de investigadores ao flagrar que o comandante, além de ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército, também vendeu armas para o tráfico. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, poderá aumentar para 50 anos a pena e expulsar o comandante por integrar uma quadrilha que colocou armamento pesado nas mãos de traficantes. O ministro Lorival Carvalho, responsável por condenar a cúpula do Exército após o relatório do chefe da inteligência, onde generais aliados de Tomás Paiva se envolveram em esquema de subornos para cooptar militares a fim de apagar qualquer evidência sobre o esquema do comandante do Exército. A inteligência revelou que o comandante recebeu vários pagamentos em dinheiro vivo. O coronel do Exército, Antônio Rodrigues Alves, um dos investigadores lotados no
setor de inteligência, que descobriu um dos maiores casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Tomás Paiva, além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o exército foi roubado, no qual, na verdade, o envolvimento do general Tomás Paiva, que recebeu 5 milhões em dinheiro vivo em negociação que resultou em armamento pesado nas mãos do tráfico. Não é a primeira vez que o nome do general Paiva esteja envolvido em casos de corrupção dentro da corporação, como foi denunciado por oficiais do exército que relataram ao ministro do Tribunal Militar em depoimento onde confessaram que o comandante do exército seria o líder dessa quadrilha. Em 10 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 5%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Tomás Paiva cometeu uma grave traição para com o exército brasileiro. O coronel Alves alega que Tomás Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do exército seria o chefe da quadrilha, responsável também por ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do exército na compra de blindados, agindo justamente com o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força. Subornou oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, o coronel recentemente pediu autorização ao seu superior para dar voz de prisão ao ministro da Defesa, que autorizou a compra de blindados mesmo o valor estando superfaturado, e diversas notas frias foram emitidas para mascarar o preço real. De acordo com o coronel que levou o caso até o chefe do Estado-Maior, general Fernando Santana, pedindo autorização para usar o sistema de monitoramento desenvolvido pela equipe do chefe do Estado-Maior, a fim de monitorar oficiais que foram subornados, a fim de atrapalhar as investigações. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que já acumula o apoio de mais de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. O comandante do exército Tomás Paiva, que confessou ter vendido armas para o tráfico, após ser conduzido por oficiais do exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado o seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo esse esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de arma de guerra havia desaparecido do quartel, onde estaria lotado o comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O chefe do Estado-Maior do Exército, responsável por descobrir que o comandante condenado no Tribunal Militar por vender armas do arsenal de guerra, depois de ter subornado oficiais para que imagens de segurança, onde mostrou um caminhão sendo carregado com armamento pesado, que seria destinado ao tráfico, foi delatado por 14 oficiais de que o comandante Paiva havia entregado armas do arsenal de guerra, sendo pago em dinheiro vivo. O comandante também é acusado em fraude de licitação, após ter solicitado a compra de blindados para o exército. O dinheiro teria sido desviado com a aprovação do ministro da Defesa do governo do ex-presidiário. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, investigadores do chefe de inteligência recentemente pediram autorização ao seu superior para que o comandante fosse conduzido até a prisão do exército, após essas acusações graves serem provadas do envolvimento em esquema de tráfico de armas do arsenal de guerra. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz
é justamente resgatar os valores e princípios que foram assaltados por bandidos de farda. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que tem o apoio de 250 mil militares, que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. Ao todo foram condenados 35 militares do alto escalão do Exército, oficiais que confessaram terem recebido dinheiro para passar informações privilegiadas ao governo federal sobre as investigações do general Décio, que até mesmo foi alvo de uma tentativa de assassinato por investigar e descobrir um dos maiores esquemas de corrupção. De acordo com o chefe do Estado-Maior, que tem total autonomia para agir em razão das fortes evidências, contra o comandante do Exército, ressaltando que, quando poderes constituintes se corromperam ao ponto de transformar instituições em braço do crime organizado, é dever das Forças Armadas e de seu Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do Superior Tribunal Militar para resgatar a independência das instituições. Por isso, o chefe do Estado-Maior sugeriu ao tribunal autorizar o envio de tropas para prender os envolvidos de orquestrar e se beneficiar do maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas. Chegou ao conhecimento do mais alto grau de escalão do Exército Brasileiro, o setor de inteligência, que foi o responsável por descobrir que, além do comandante do Exército, um grande esquema de corrupção envolvendo juízes e políticos corruptos. O ex-presidiário foi beneficiado para voltar ao poder, permitindo que a corrupção desenfreada nos governos passados voltassem novamente. Após a chegada desse governo de bandidos através de um ex-presidiário apontado em inúmeros casos de corrupção como sendo o chefe de quadrilha, o general Décio pediu ao Superior Tribunal Militar que ordenasse que generais do Exército apontados como traidores fossem monitorados pelo programa de vigilância criado recentemente pelo Estado-Maior do Exército, após traições que colocaram a soberania nacional na mão de bandidos, ao revelar que havia generais do alto escalão passando informações ao governo federal sobre as investigações do general Décio, que até mesmo sofreu uma tentativa de assassinato. Os generais Décio e Santana são um dos poucos generais do Exército que não se corromperam, ao se recusarem a bater continência para essa quadrilha que fez as Forças Armadas caírem em desgraça. A deputada Paula Belmonte, uma das opositoras mais perseguidas pelo ministro do Supremo nos últimos anos, sendo responsável por mais de 30 ações, onde acusou o ministro de vários crimes, inclusive de armar um esquema junto com Gilmar Mendes para vendas de habeas corpus em liberdade para os poderosos empresários e políticos ligados a cartéis. A deputada acompanhou no QG do Exército em Brasília, onde militares estariam se manifestando pela prisão do ministro, após o chefe do Estado-Maior do Exército dizer que o desvio de dinheiro do orçamento por generais e ministro do Supremo é um agravante de crime que deveria ser punido severamente pelas Forças Armadas. A alegação é que a chegada desse governo corrupto, agindo para corromper as Forças Armadas ao oferecer dinheiro para fazerem vista grossa, ou seja, permitir que oficiais das Forças Armadas fossem usados como bucha de canhão pelos ministros do Supremo. De acordo com o general Santana, deveriam ter prendido após o ex-presidiário que mandou destruir evidências de que houve vários desvios de dinheiro do orçamento do Exército nesses últimos 7 meses, governado por alguém que é apontado como chefe de quadrilha. Inúmeros casos de corrupção já foram revelados por um dos poucos generais do Exército que não se corrompeu, ao ter descoberto nesses últimos meses que Luiz Inácio, após voltar para o poder, através de generais condenados pelo Tribunal Militar, organizaram um esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, envolvendo pessoas do alto escalão. O general Santana se reuniu com o chefe da inteligência para tomar medidas contra os envolvidos, não somente militares de alta patente, mas também da Marinha e Aeronáutica. Estiveram ativamente participando desse esquema de corrupção que desviou milhões. O governo do ex-detento agora tenta proteger o ministro do STF a qualquer custo, ao tentar cooptar militares do Exército ao oferecer cargos e quantias bilionárias para que as acusações contra Moraes sejam destruídas. Após o general-chefe do Estado-Maior autorizar os mais de 120 mil militares da ativa pela prisão do magistrado. A chegada desse ex-presidiário ao poder, um ladrão condenado na justiça comum,
facilitou para o ministro do Supremo tomar de assalto as Forças Armadas, da mesma forma que aconteceu com a Polícia Federal, que agora se encontra totalmente a serviço do ministro, como se fosse sua milícia privada. Após o ministro do Superior Tribunal Militar indiciar no STM generais do Exército, inclusive o comandante nomeado por Lula, do qual foi recentemente julgado e condenado, considerados traidores na Justiça Militar, teriam favorecido o governo do ex-presidiário para que eliminassem evidências que comprovam um esquema de corrupção, após Lula tentar uma manobra para blindar Moraes ao determinar que o chefe da inteligência, o homem responsável por descobrir e expor essa quadrilha, o general Décio Luiz, fosse afastado do cargo, sendo negado pelo Estado-Maior do Exército, chefiado pelo general Santana. Graças ao brilhante trabalho do general Décio, foi possível saber do maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Os 120 mil militares deram um recado para Luiz Inácio, que não vão aceitar ordens de um ex-presidiário ou qualquer outra manobra para tentar livrar o ministro do STF. O breve governo do ex-detento chegará ao fim antes mesmo da hora. Militares da ativa estão decididos a deixar o exército brasileiro após Luiz Inácio, o ex-presidiário, interferir para blindar o ministro do STF no caso de corrupção envolvendo a alta cúpula da força e o poder judiciário, que foram responsáveis por desviar mais de 190 milhões do orçamento do exército. Lula tentou abafar o caso com a ajuda da imprensa, que não noticiou o fato, mas através do setor de inteligência do exército, o general Décio Luiz, autor de vários pedidos de prisões no STM contra o comandante do exército e também outros oficiais que participaram do esquema, vem lutando para colocar um ministro do Supremo e sua quadrilha na cadeia. Militares da ativa decidiram que deixariam a força após o atual comando ser condenado na Justiça Militar por formação de quadrilha para desviar dinheiro do orçamento do exército. Oficiais do alto escalão estariam se beneficiando do esquema juntamente com o poder judiciário e o executivo, que estaria varrendo para debaixo do tapete. No cargo de chefe da inteligência do exército desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz, que tem mandato até 2025, os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser descobertos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar os esquemas. Mas o general Décio Luiz descobriu em maio que o ministro da Defesa de Lula teria recebido ordens para esconder evidências de desvio de dinheiro do orçamento do exército. Militares estão se recusando a permanecer na corporação após sucessivos escândalos de corrupção que têm abalado a força, mesmo após o ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, indiciar no STM generais e oficiais do exército, inclusive o comandante, serem condenados no Tribunal Militar, considerados traidores que teriam ajudado o governo do ex-presidiário a eliminar evidências que comprovam o esquema de corrupção. A acusação que veio à tona é que tanto o exército quanto a marinha e a aeronáutica foram corrompidas com a chegada desse governo corrupto, que tem colocado generais que foram devidamente punidos pela justiça militar por formação de quadrilha, assumiram divisões do exército, generais que são apontados pelo Tribunal Militar traidores. 120 mil militares do exército enviaram um ofício ao Superior Tribunal Militar exigindo que o ministro Lorival Carvalho cumpra uma ordem de prisão contra o ministro do Supremo. Os militares da ativa do exército, que estão prontos para a guerra, como bem afirmou o atual comandante do Estado-Maior do Exército, o general Fernando Santana, que acusou o ministro do STF de ter agido com generais que são acusados pelo Tribunal Militar pelos crimes de corrupção para desviar recursos do orçamento do exército. Os militares alegaram que o ministro do Supremo agiu para corromper as Forças Armadas, como bem fez com a Polícia Federal, que agora virou capacho de bandidos, como Moraes e o ex-presidiário. Após o ministro do Superior Tribunal Militar indiciar no STM generais do Exército, inclusive o comandante nomeado por Lula, recentemente foi julgado e condenado pelo Tribunal Militar. Considerados traidores pela Justiça Militar, que teriam ajudado o governo do ex-presidiário a eliminar evidências que comprovam o esquema de corrupção. Após Lula tentar uma manobra para blindar Moraes ao determinar que o general Décio Luiz fosse afastado do cargo de chefe da inteligência, onde foi possível saber o maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Os militares decidiram que não vão aceitar ordens do ex-presidiário e qualquer outra manobra para tentar livrar
livrar o ministro do STF, o breve governo do ex-presidiário chegará ao fim antes mesmo da hora. Visto que Lula, além de ser acusado de ordenar que o Ministério da Defesa destruísse evidências sobre os desvios do orçamento do Exército, que agiu com cumplicidade entre políticos, ministro do Supremo e generais do Exército que foram condenados no Tribunal Militar. O delegado responsável por investigar os esquemas de corrupção envolvendo o ex-presidiário revelou que Luiz Inácio desviou mais de 100 milhões após surgirem evidências de que Lula lavou dinheiro para a maior facção criminosa do país, sendo considerado pelo delegado Rodrigo Bartolomei chefe de quadrilha. O ex-superintendente da PF de São Paulo disse que a maior agência de investigação do mundo, FBI, está preocupada em relação ao governo do ex-presidiário, após saberem que Lula está diretamente envolvido com facção criminosa, atuando para beneficiar o crime organizado, após Lula permitir que o narcoterrorista adentrasse no Brasil, sendo considerado pelo Departamento de Justiça norte-americano que todo o país prendesse imediatamente Nicolás Maduro e qualquer outro que o ajudasse deveria ser considerado criminoso. E também se beneficiando, já que Lula colocou sob o comando da PF delegados que são fracos ou submissos aos crimes do ex-detento, pois até 2022 somente a PF de São Paulo havia dado um prejuízo de mais de 3 bilhões para a maior facção do país. Sob a liderança de Rodrigo Bartolomei, a PF tomou 500 milhões que foram apreendidos oriundos de corrupção, que seriam dinheiro de pagamentos de propinas para políticos do PT, uma negociação entre PCC e o PT de Lula. Havendo evidências de que Luiz Inácio está envolvido nos crimes citados, o delegado Bartolomei resolveu levar até o FBI, que tem interesse em exterminar essa organização, já que desde a chegada do ex-presidiário ao poder, o tráfico internacional cresceu com sua volta ao Palácio do Planalto. O delegado Rodrigo Bartolomei foi convocado pela CPI do dia 8 de janeiro, após o ex-superintendente da PF de São Paulo, que já desmantelou uma quadrilha que envolve o ex-presidiário, apontado como um dos beneficiários de um esquema que agora usa o poder que tem para varrer para debaixo do tapete. Através de uma mega operação da PF de São Paulo, no ano passado foi descoberto que dinheiro vivo seria usado para pagar propinas, após agentes federais liderados pelo delegado Bartolomei ter descoberto que imóveis da capital estavam sendo usados como bunker para esconder dinheiro de propinas. O governo de Luiz Inácio tenta agora a todo custo silenciar Rodrigo Bartolomei. O delegado já foi alvo de facção criminosa após ter revelado a parceria entre o crime organizado e o ex-presidiário. Uma tentativa de assassinato contra Bartolomei no começo deste ano, que deveria ter sido investigado pela PF, mas que Flávio Dino mandou arquivar, sendo constatado que o ex-presidiário teria ordenado o assassinato do delegado. Bartolomei foi responsável por desmantelar esquemas entre políticos e os membros do Poder Judiciário, do qual acusou o ex-presidiário de formar mais uma vez uma quadrilha para desviar dinheiro. Isso fez com que o delegado entrasse na lista de alvos para ser eliminado pela maior organização criminosa do país. A justiça brasileira em abril determinou a devolução de mais de 300 milhões para uma liderança criminosa que foi solto pelo Supremo, após o montante milionário ser apreendido do tráfico nas operações conjuntas entre a agência norte-americana, FBI, e a Polícia Federal no ano passado. Dinheiro de propinas foi apreendido na operação, além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal que deveriam ter sido presos. Lula e sua quadrilha, esse novo governo, ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande escândalo de corrupção envolvendo o judiciário e o executivo de Luiz Inácio, do qual movimentam quantias milionárias descobertas em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomei. Uma forte movimentação está ocorrendo no Palácio do Planalto. Lula, que enfrenta vários processos na justiça por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, propinas e subornos. O ex-presidiário é acusado de desvio de dinheiro do orçamento do Exército. Enquanto muitos estão preocupados com os atos de 8 de janeiro, somente mais uma cortina de fumaça para o que realmente está acontecendo. Lula comprou alguns militares que foram expulsos da corporação e condenados pelo STM, sendo revelado que após o esquema de corrupção orquestrado pelo ex-presidiário, veio à tona pelo Departamento
Departamento de Inteligência do Exército, chefiado pelo general Décio Luiz. Um plano para envenenar o novo chefe do Estado-Maior e também o general Décio partiram no poder executivo após um dos poucos generais do alto escalão que não se corrompeu, após se recusar a afastar o general Décio do comando da inteligência, que agora tem o dever de passar um pente fino no exército e expulsar os infiltrados da corporação. Os militares decidiram que não irão cumprir ordens do bandido lá de Brasília, e qualquer outra manobra para tentar transformar o exército brasileiro num tipo de guarda nacional à la venezuelana, o governo do ex-presidiário será muito curto, pois o plano fracassado do bandido para acabar com as investigações da inteligência do exército, onde revelaram toda essa podridão após a volta de Luiz Inácio ao poder, apontado como chefe de quadrilha. O general Fernando Santana, ex-comandante do Sul e atual chefe do Estado-Maior, foi um dos responsáveis por ter denunciado um esquema de corrupção do comandante do Exército, Tomás Paiva, que teria agido para desviar dinheiro do orçamento do Exército. Para o general, que já suspeitava das atividades ilícitas do comandante, após inúmeros oficiais do Exército irem até o Superior Tribunal Militar para denunciar o alto escalão das Forças Armadas, formado por generais que receberam dinheiro do ex-presidiário no esquema que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército. Receberam ordens para destruir notas frias adulteradas de equipamentos e produtos superfaturados, assim de encobrir o dinheiro que foi desviado sem que houvesse qualquer suspeita. O general, que denunciou o esquema de corrupção após a chegada desse governo corrupto, que nomeou generais apontados como traidores para comandar divisões do Exército, condenados pelo Tribunal Militar com a perda da patente e prisão por justamente integrarem uma quadrilha. O general Santana elogiou a brilhante investigação do general Décio Luiz, no qual foi através do Departamento de Inteligência do Exército que descobriram o maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas. Dessa vez, mais de 200 mil militares se manifestaram favoráveis à prisão. Além disso, os generais apontados pelo Tribunal Militar como traidores, corruptos e bandidos serão expulsos do Exército, visto que o STM está usando a lei de traição para punir os envolvidos. É competência do Superior Tribunal Militar resgatar a lei e a ordem. O general Santana, atual chefe do Estado-Maior, falou em travar uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, após Moraes manobrar para favorecer Luiz Inácio em sua volta para o poder. O mesmo general que disse que o Exército poderia deter quem atentasse contra a sociedade, se referindo às atividades ilícitas de Moraes, que conseguiu sequestrar a Polícia Federal, transformando-a na sua milícia privada. Santana é um dos poucos generais do Exército que não se corrompeu, assinou um manifesto enviado ao Tribunal Militar juntamente com os mais de 200 mil militares, exigindo a prisão dos envolvidos no esquema de corrupção. O general comandante de operações do Exército, Dias Alves, um dos generais do alto escalão do Exército que não bateu continência para o comandante nomeado por Lula, por saber dos escândalos envolvendo Tomás Paiva, seu mau caratismo que colocou o Exército à mercê de uma quadrilha ao permitir e participar ativamente do maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Os mais de 120 mil militares da ativa do Exército estão decididos a ignorar seus comandantes recém-empossados por Luiz Inácio, que após a volta para o poder colocou os generais para comandar divisões do Exército, dos quais são acusados pela Justiça Militar por crimes de corrupção e coação de militares. O general Dias Alves corroborou no ofício enviado ao STM pelo chefe do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, citando que houve um forte agravante nas Forças Armadas por um magistrado que conseguiu cooptação de militares até mesmo do alto escalão, que foram devidamente punidos pelo Tribunal Militar por integrarem uma quadrilha. A chegada de um ex-presidiário ao poder
um ladrão condenado na justiça comum, facilitou para o ministro do Supremo tomar de assalto as Forças Armadas, como bem fez com a Polícia Federal. Mas apesar das tentativas do senhor ministro de querer formar uma milícia privada, não esperava que os mais de 120 mil militares da ativa se opusessem às ordens de seus comandantes, passando a responder apenas ao chefe do Estado-Maior do Exército. Os militares da ativa do Exército estão prontos para a guerra, como bem afirmou o atual chefe do Estado-Maior, ao ter acusado o ministro do Supremo de ter formado uma quadrilha com generais que foram condenados pelo Tribunal Militar pelos crimes de corrupção para desviar recursos do orçamento do Exército. Os militares alegaram que o ministro do Supremo agiu para corromper as Forças Armadas, como bem fez com a Polícia Federal, que agora virou capacho de bandido, após o ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, indiciar no STM generais do Exército, inclusive o comandante nomeado por Lula, do qual foi recentemente julgado e condenado pelo Tribunal Militar. Considerados traidores pela Justiça Militar, os generais envolvidos teriam favorecido o governo do ex-presidiário para que eliminassem evidências que comprovam o esquema de corrupção, após o ex-presidiário tentar uma manobra para blindar Moraes ao determinar que o chefe da inteligência, o homem que foi responsável por descobrir e expor essa quadrilha, o general Décio Luiz, fosse afastado do cargo, sendo negado pelo Estado-Maior do Exército, chefiado pelo general Santana. Graças ao brilhante trabalho do general Décio, foi possível saber do maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Os mais de 120 mil militares deram um recado para Luiz Inácio, que não vão aceitar ordens do ex-presidiário, ou que qualquer outra manobra para tentar livrar o ministro do STF. O breve governo do ex-presidiário chegará ao fim antes mesmo da hora.